Olá, meus amados. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo lindo, não é? Ok. Professor Fernando Santos, professor do 9º ano do ensino fundamental, canal Educação. Na aula de hoje, nós vamos seguir o seguinte roteiro, tá legal? Olha só aqui, nosso roteiro lindo para a aula de hoje. Qual é o nosso conteúdo? Qual é o nosso objeto do conhecimento? Os efeitos de sentido. O que é que nós queremos para o nosso aluno até o final da nossa aula? Que ele possa inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, GIFs, etc. e tal, o efeito de humor, de ironia ou crítica, com parte da compreensão do próprio texto, como parte da compreensão do próprio texto, tá? Depois nós vamos fazer questões. Esse conteúdo, na verdade, ele já foi visto. Aqui é a segunda parte, né, que a gente vai revisar um pouquinho e, consequentemente, vamos aqui fazer, né, questões. Olha só. E aí, os efeitos de sentido. Vamos ver o que é o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor. Os efeitos de sentido são as possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa, tá? Então, eu posso, né, utilizar uma ambiguidade, eu posso utilizar um duplo sentido, eu posso ser irônico no meu texto. E se a minha intenção é produzir humor, aí fica tudo lindo, tá bom? Eu posso produzir humor numa tirinha? Posso. Eu posso produzir humor em um texto, né, de notícia? Posso também. É possível, tá? Eu posso produzir humor por meio de figuras de linguagem? Sim, né? A pontuação me permite também fazer humor? Sim. Então, são esses efeitos de sentido que a gente vai ver por aqui, tá? Olha só. Durante a produção textual, veja só, durante a produção textual, muitas vezes nós utilizamos recursos para expressar algum sentido além daquilo que é óbvio. Esses recursos são chamados de efeito de sentido e podem ser construídos por meio do que nós já falamos, duplo sentido, ambiguidade, ironia, etc. Olha aqui o duplo sentido. O que é o duplo sentido? O duplo sentido, também chamado de trocadilho, é uma frase, meu Deus, ou uma palavra com dois sentidos diferentes. São geralmente engraçados e irônicos. É possível também se observar um duplo sentido em imagens, que, se olhando por um lado, parece uma situação normal, e por outro, apresenta algo novo. Vamos lá. Só estou colocando aqui a parte teórica, depois a gente parte para exercício. Nas frases, palavras, imagens, né, com duplo sentido, geralmente o primeiro sentido é o real. É o real significado do termo. O segundo lado é duplo. E muitas vezes é difícil para algumas pessoas entenderem o verdadeiro sentido. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Olha só. O
cachorro do meu marido não faz nada que eu peço. É por isso que eu prefiro gatos. Até o peço aí, você jura, né? O cachorro do meu marido não faz nada que eu peço. Você jura que você está falando de quem aí? Que ela está falando de quem aí? Do marido dela, não é, turminha? Do marido dela. Daquele que colocou uma aliança no dedo esquerdo da mão dela. É, aquele. Muito bem. Aí, quando você vai para o final, é por isso que eu prefiro gatos, né? Aí que você consegue compreender, né, o outro sentido, né? Que não é o óbvio, né? Aí vem o duplo sentido aí, que é o animal. Professor, agora que eu compreendi. Legal, legal. Professor, mas tem homem também que a gente chama de gato, né? Ei, gatinho. É possível também você levar para esse lado. Mas, a priori, nós estamos falando do animal, né? Mas que até aqui você tem a palavra, a expressão cachorro do meu marido, né? Podendo ser o próprio esposo, como também, né, o animal pertencente ao esposo dela. Perfeito? Perfeito. O que mais que nós temos? Algumas frases com duplo sentido. Vamos ver se você consegue aí detectar o duplo sentido. Vamos lá? Na primeira frase, mulher é igual moeda. Ou são caras ou são coroas. Olha aí. Mulher é igual moeda. Mulher é igual moeda. Ou elas, as mulheres, são caras ou são coroas. O alcoolismo mata lentamente. Bebo para não morrer de repente. O alcoolismo mata lentamente. Bebo para não morrer de repente. Sacou? Sacou, né? Se ele mata lentamente, né? Então eu bebo para não morrer de uma hora para outra. Tá ligado? Tá ligado? Em pane de avião, ninguém é ateu. Oh, gente. Por que, professor, que em pane de avião ninguém é ateu? Meu amigo, naquela hora, todo mundo diz, meu Deus, ô meu Senhor, me ajude. Né? Reza, tudo, na hora da confusão. Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Percebeu aí o duplo sentido? Pronto. Frases simples, com duplo sentido. Vamos lá, andando mais um pouquinho. A ambiguidade, prof. Meu amigo, a ambiguidade, eu acho que você deve evitar a ambiguidade quando você for produzir, né, um texto científico, né? Mas vamos lá, a ambiguidade é a qualidade, o estado do que é ambíguo. Ambíguo. Aquele que pode ter mais do que um sentido ou significado. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem, né? Às vezes é muito confuso, né? Você detectar a ambiguidade e o duplo sentido, né? Mas vamos ver porque a ambiguidade, né? Ela deixa o receptor do texto em parafusos, né? Deixa o receptor do texto em parafusos. Por quê? Porque você não tem aí, né, uma visão concreta com relação à intenção de quem escreveu aquele texto. Olha só. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Uma frase desse tipo você não pode utilizar, né, numa produção textual. Você não pode. Por que não pode? Porque o leitor vai ficar na dúvida com relação a que
A casa. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Essa casa era a casa do guarda ou era a casa do suspeito? Né? Então você fica em parafuso. Você não tem uma noção clara, né, da referência do pronome sua. No segundo exemplo, Pedro disse ao amigo que havia chegado. Pedro disse ao amigo que havia chegado. Quem foi que chegou? Foi o Pedro? Foi o amigo? Quem foi que chegou? Também você não tem uma clareza com relação a isso. João foi ao restaurante com a sua mãe. João foi ao restaurante com a sua mãe. Que sua mãe, rapaz? Com a sua irmã. Não sei onde foi que eu li aí sua mãe. João foi ao restaurante com a sua irmã. De quem é a irmã aí? É a irmã do João? Ou é a irmã da pessoa com quem se está falando? Né? Não se sabe. Né? Que irmã é essa? Se é a irmã do João ou se é a irmã da pessoa com quem se fala. Então são frases ambíguas. Então a ambiguidade, pelo amor de Deus, não tente utilizar lá naquela redação do Enem que vocês vão fazer daqui a um tempo. Não tente utilizar. Beleza? Muito bem. Oficina de língua portuguesa. Né? Vamos lá. Polissemia. Poli várias vezes, né? Polissemia é um conceito da área da linguística, com a origem do tempo grego polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Uma palavra poli, várias, sentido, sêmica, né? É uma palavra que reúne diversos sentidos, vários significados. Vamos lá. Não estou com cabeça para isso. O que você entende aqui, doutora Deusa? Não estou com cabeça para isso, doutora Deusilane, né? Ah, professor, eu não estou legal, não estou bem. Não estou com essa cabeça para isso, não. Estou pensando, não. Eu nem consigo raciocinar, né? Minha cabeça está doendo. Aqui é a parte do corpo, né? A cabeça. Muito bem. Você é a cabeça do projeto. Na realidade, aqui deveria ser você é o cabeça do projeto, né? É o cérebro. É a pessoa pensante. A mesma palavra tendo vários sentidos. Ele tinha uma letra bonita. Letra. Muito bem. Aqui é exatamente, né, a letra, a parte física. A letra da música Dom Quixote é maravilhosa. A letra da música. Ou seja, tudo que foi escrito, né, é algo maravilhoso. Minha letra se escreve com a letra R. Minha letra se escreve com a letra R. Então nós temos aí cabeça, letra, com diversos sentidos. E aqui eu coloquei uma tirinha que você encontra também. Olha como é legal, ó. Esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Muito bem. Mas anfíbios não têm raiva. O senhor que pensa? Oh, Armandinho invocado. Né? O senhor que pensa? Chama ele de perereca para ver. Chama ele de perereca para ver.
Ah, professor, né? Perereca, sapo, anfíbio, que é o nome mais amplo, é o hiperônimo, né? Muito bem. A palavra raiva empregada aí com sentidos diferentes, tá? A raiva, a doença, e raiva no sentido de zanga. Zanga, zanga. Perfeito? A ironia todo mundo sabe o que é, né? É aquela que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Vai ver se estou na esquina. Né? Na verdade, será se ele é educado mesmo, esse menino? Não cumprimentou ninguém, turma. Ele é mal educado. Ou seja, é o oposto daquilo que se diz. E isso é ironia. Andando mais um pouquinho. Humor. É muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar efeito de humor. Olha aí, ó, reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Aí o professor tirou 10, meu filho. Tá aí. É reação do álcool. Eu sempre não. Às vezes que eu bebi assim uma cervejinha com meus parentes na minha casa, eu fiquei muito rico, gente. Já fiquei super rico. Já ganhei na loto, já dei carro para todo mundo, para a família toda. E é porque eu não bebo, né? Eu não bebo, só tomei 12 golezinhos de cerveja, só. Só isso. Rico! Pensa no homem rico! Tá aí. Aí, turma, como hoje é aula de oficina de língua portuguesa, aí chegou a sua vez, né? Também é demais o Fernandinho ficar aqui sozinho, né? Olha aí, a primeira questão para você. Vocês querem fazer sozinho, não querem? Professor, queremos. Pois vamos ficar aí 2 minutinhos pensando aí e fazer a primeira questão. Na tela, Elciomar, 2 minutos, por favor.
Ok, vamos lá então. Vamos analisar juntos, né, agora? Os economistas são entendidos em mercado financeiro. Os economistas descreveram os efeitos dos juros. Os juros são altos. Todos os efeitos são arrasadores. Pois assinale a alternativa em que as informações acima foram reunidas adequadamente e sem ambiguidade. Tá bom? As 4 informações juntas e sem qualquer ambiguidade. E de forma adequada, né? Letra A. Os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos dos juros altos, que são arrasadores. Olha, rapaz, bem aqui eu tenho o pronome relativo que, viu, turma? Vale ressaltar. Pronome relativo, né? Essa vírgula aqui faz com que aqui nós tenhamos uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Muito bem. Mas aí, quem é que é arrasador? São os juros ou são os economistas? Será que tem ambiguidade aí? Analise por esse lado aí. Os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos dos juros altos, que são arrasadores. Letra B, vamos analisar todos, tá? Os economistas entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos de sentido, os efeitos que são arrasadores dos altos juros. A letra B está meio maluca, né, não, turma? Letra C. Entendidos em mercado financeiros, os economistas descreveram os efeitos dos altos juros que são arrasadores. Quando eu não utilizo a vírgula aqui, é como se eu tivesse restringido aqui, né? Isso aqui é o pronome relativo, e aqui existem juros que são arrasadores e juros que não são arrasadores. Então ele restringiu somente aqueles que são arrasadores. Mas aí, lá em cima, a informação é que todos os juros são arrasadores. Não vai ser a letra C não, viu, turma? Letra D. Em relação aos juros altos, os economistas entendidos em mercado financeiros descreveram os efeitos que são arrasadores. São os efeitos que são arrasadores? Vamos para a próxima. Os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos arrasadores dos juros, que são altos. Olha, turma, olha aí. Os economistas que são entendidos em mercado financeiro, beleza? Todos eles são entendidos em mercado financeiro. Eles, os economistas, descreveram os efeitos, né? Arrasadores, são arrasadores os efeitos, né? Descreveram os efeitos dos juros. E esses juros são arrasadores. Agora, dessa forma, esse que se refere a economistas, esse que se refere a juros, eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa aqui, e tenho oração subordinada adjetiva
explicativa aqui na letra E. Separei aí, eliminei a ambiguidade, tá tudo lindo agora, tá bom? É uma questão que requer muita paciência, requer, além do conhecimento da ambiguidade, do duplo sentido, requer alguns conhecimentos linguísticos, tá bom? O conhecimento do emprego da vírgula, de oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Segunda questão. Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o senhor Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: preciso falar com Pedro I. Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil. Pois os brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro I. Com Pedro. Olha a vírgula. Primeiro. Preciso falar com Pedro primeiro. Perceberam aí um lance de humor? Perceberam também aí uma questão de duplo sentido praticamente? Ambiguidade? Vamos lá. O texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade, obtida devido a quê? A letra A diz assim: semelhança sonora entre numeral e adjetivo, né? Aqui, semelhança sonora, né? Numeral e adjetivo. Vocês acham? Esse primeiro aí, turma, esse primeiro, preciso falar primeiramente, não é não? Esse primeiro aí, ele tem aí um valor de advérbio. Isso aí é a leitura de um advérbio como numeral, né? Porque se eu dissesse assim, Pedro I, e bem aqui na palavra monarquia, cadê monarquia? A gente consegue ter aquela primeira noção, né, do Dom Pedro I. Aí seria o numeral ordinal. Só que aí esse primeiro não está como numeral. Ele está como advérbio. Você fala primeiramente, né, no primeiro momento, né, com Pedro. Por isso que a resposta, eu já dei a resposta já praticamente, né? Eu dei a resposta. Tá? Mas vamos lá. Já dei a resposta, né não? Deu ou não dei? Dei. Letra C, né não? Olha aí. Leitura do advérbio. Vou até escrever aqui, ó. Primeiramente. E veja que ele se refere a preciso falar. Esse primeiro aí se refere ao verbo falar. Preciso falar num primeiro momento com Pedro. Próxima questão. É a de vocês, tá? Olha aí. As pessoas esperam que o ano que está começando
seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Não. Eu aposto que o ano que está começando é o ano que espera que as pessoas mudem a postura, que as pessoas sejam melhores, né? As pessoas não devem esperar que o ano, né, seja melhor, mas que as pessoas, né, se transformem, sejam melhores. A Mafalda aí dando aí uma pancadinha no amigo. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de humor da tirinha, tá? O efeito de humor da tirinha. Enquanto o amigo da Mafalda diz que espera que o ano que está começando seja melhor, aí a Mafalda diz, não, ela espera que as pessoas sejam melhor neste ano que está começando. Tá? Então, bota na tela aí 2 minutinhos para você pensar. Pense, meu filho, pense. Oficina. Nós já vimos esse assunto, é só responder agora. Valendo, 2 minutinhos. E aí, turminha? Diga, turma, diga. O efeito de humor da tira. Mafalda inverte o sentido do comentário feito por Manolito com a intenção de confundi-lo. Letra B. Mafalda contrapõe o sentido do que foi dito por Manolito ao insinuar que o mundo será melhor. Mafalda ironiza o comentário feito por Manolito ao inverter propositalmente a ordem da sentença. Manolito e Mafalda levam o leitor a concluir que no próximo ano as pessoas serão ainda melhores. A letra D você descarta logo, tá? Manolito, como sempre, não compreende a ironia destilada por Mafalda no segundo quadrinho.
Vamos olhar a expressão fisionômica de cada um aí, ó. Manolito no primeiro quadrinho, né? Muito tranquilo, né? Mãozinha para trás, dono da razão. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto, Manolito, que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Viu, Manolito? Manolito ficou com a cara mexendo. Viu, turma? Olha aí. Mafalda ironiza o comentário feito por Manolito ao inverter propositalmente a ordem da sentença. Nesse que ela faz? Ela quer que o mundo seja melhor, ele quer que o mundo seja melhor, o ano seja melhor, né? E a Mafalda diz que as pessoas que devem ser melhores no ano que está começando. É uma inversão. Letra C de casinha. Vamos lá. Mais uma. Olá! Me dá um refrigerante, por favor. Ok, galerinha. Vamos lá então. Abre, abre, abre. Presta atenção aqui, ó. Para ela abrir, você tem que torcer. O torcer aí, turma, tem um duplo sentido, né? Vamos lá. O torcer que ele falou aí é pegar a tampa, ó, e virar de um lado para o outro. Tá? Não é você ser uma pessoa fanática, ser um torcedor, tá? Então, deve ser por aí que vem a questão. Na tirinha, o humor ocorre por quê? Por que que ocorre o humor? A menina acha um outro sentido para o verbo torcer. A cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. A menina não consegue abrir o refrigerante. O refrigerante está com a tampa apertada. O vendedor atende ao pedido da cliente. Não, aí tá fácil. Você marcaria que letra aí, doutora? Diga lá para mim. Diga aí, qual letra você marcaria? Professor, aí tá na cara que é a letra A. A menina acha um outro sentido para o verbo torcer. É isso aí. Letra A. Fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Ô, Fernandinho, vamos lá. Anedota. A esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, eu não teria casado contigo. Muito bem. O marido responde: mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. Ai, ai, ai. Você é tudo que eu tenho. Eu só tenho você, minha filha. Né? Rapaz, naquela obra, né? Senhora de José de Alencar, a gente já sabe, né? Que o casamento, né, é uma troca de interesses, né? Você sabe disso. Deusa, você tem amor? Tem, né? Então, a gente casa. Se não tiver, já era. É isso aí.
Então, ela só se casaria com ele se ele fosse ricão, né? Rico, muito dinheiro, né? Se ela soubesse que ele era pobre, não teria casado. Mas eu te disse, você é tudo que eu tenho, eu não tenho mais nada, só tenho você. Então, vamos lá. O efeito de humor da anedota é produzido pelo sentido figurado da palavra pobre, pelo valor conotativo da resposta do marido, valor conotativo, sentido figurativo, tá? Pelo emprego de palavras maiúsculas como ênfase, pobre, casado, você é tudo que eu tenho. Pela utilização do ponto de exclamação triplicado, ou pela colocação das reticências na penúltima linha. Resposta, diga lá para mim. Tá fácil aí. O efeito de humor. Sentido figurativo. Por isso que é conotação. E a resposta do marido. Olha aqui. Você é tudo que eu tenho. Aí está o humor. Ou seja, bens ele não tem. Mas o que ela entendia com você é tudo que eu tenho, né? É como se fosse algo carinhoso. Você é tudo para mim, você é tudo, tudo, tudo. Tudo que eu tenho é você, tudo, tudo. É isso aí. É nesse naipe que a coisa funciona. Andando mais um tiquinho de nada. Dúvida. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada da fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou: passou um lagarto ali? Outro perguntou: lagarto ou lagarto? O primeiro respondeu: não sei não. O bicho passou muito rápido. Leia de novo aí, leia de novo. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou: passou um lagarto ali? Outro perguntou: lagarto ou lagarto? O primeiro respondeu: não sei não. O bicho passou muito rápido. No texto, o efeito de humor ocorre porque um dos personagens conhece a norma padrão da língua, desconhece a espécie de animal avistado, responde de forma inusitada à pergunta do amigo, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro, ou mostra 2 possibilidades de pronúncia para uma palavra: lagarto ou largato. Lagarto ou largato. Lagarto ou largato. E aí? Dê a dica agora. Dê a dica. Me responda aí, por favor. Ele conhece a norma padrão da língua? Ele desconhece a espécie do animal? Ele responde de forma inusitada à pergunta do amigo? Ou consta o fato de um bicho cruzar a frente do carro? Ou mostra 2 possibilidades de pronúncia para uma palavra? Tá fácil, hein? Tá muito fácil. Letra. Diga aí a letra para mim. Bora, turma, bora, me ajuda, galera, vai! Doutora, professora Fátima Campelo Matos. Bom dia de novo. Muito bem. Doutora Deusalane. Responde de forma inusitada a pergunta do amigo. Não sei não. O bicho passou muito rápido.
Não sei não, o bicho passou muito rápido. Olha aí o humor da tira. É isso aí. O humor da tira é isso aí. Porque o humor, ele não ocorre em virtude de ter o nome lagarto ou largato. O humor não é com relação a isso. O humor é pelo fato de ele responder de uma forma que jamais se espera. Não sei não, o bicho passou muito rápido, né? Então não dá para saber se é lagarto ou largato. Pronto. Dia do professor de Anacolutos. Levantei-me, corri a pegar o giz. Aqui está, professor. Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. Já naquela época, o rosto cansado. Dava aulas em 3 escolas e ainda levava para casa uma maçaroca de provas para corrigir. O aluno preparava-se para sentar. Ele, o olhar fino. Aproveitando que o moço está de pé, me diga, sabe o que é anacoluto? É o que dá a gente querer ser legal. Vai-se apanhar o giz do chão e o professor vem e pergunta o que é anacoluto. Por que não pergunta àquela turma que ficou rindo do bolso traseiro rasgado das calças dele? Tá vendo? Vai ajudar. O aluno preparava-se para sentar. Ele o olhava fino. Aqui é a fala do professor. Aproveitando que o moço está de pé, me diga, sabe o que é um anacoluto? É o que dá a gente querer ser legal, viu? Vai se apanhar o giz do chão e o professor vem e pergunta o que é anacoluto. Por que não pergunta para aquela turma que ficou rindo do bolso traseiro rasgado das calças dele? Anacoluto é anacoluto. Pode se sentar. Vou explicar o que é anacoluto. Muito obrigado por ter apanhado o giz do chão. Estou ficando enferrujado. Agora era ele, no bar, tomando café. Lembra de mim, professor? Também estou de cabelos brancos, menos que ele, claro. Com o indicador da mão esquerda, acerta o gancho dos óculos do alto do nariz, fino e cheio de pintas pretas e veiazinhas azuladas. Me encara. Deve estar folheando o livro de chamada, verificando um a um o rosto da cambada da segunda fila da classe. Fui seu aluno, professor. Diaféria Lourenço. Nesse texto, há um traço de humor no trecho. Levantei-me, corrigi a pegar o giz. Tem humor por aí? B. Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. Tem humor por aí? É o que dá a gente querer ser legal. Tem humor por aí? Pode se sentar, vou explicar o que é anacoluto. Tem humor por aí? Agora era ele, no bar, tomando café. E aí? Qual dessas você marcaria como tendo um traço de humor? A, B, C, D ou E. Levantei-me, corri a pegar o giz. Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. É o que dá a gente querer ser legal. Pode se sentar, vou explicar o que é anacoluto. Agora era ele no bar tomando café. Deixa eu voltar bem aqui para esse final aqui. Anacoluto. Pode se sentar. Vou explicar o que é anacoluto. Muito obrigado por ter apanhado o giz do chão. Estou ficando enferrujado. Agora era ele no bar tomando café. Lembra de mim, professor? Também estou de cabelos brancos, menos que ele, claro. Com o indicador da mão esquerda,
Acerta o gancho dos óculos, no alto do nariz fino e cheio de pintas pretas e veiazinhas azuladas, me encara, deve estar folheando o livro de chamada, verificando uma a uma o rosto da cambada da segunda fila da classe. Fui seu aluno, professor, Diaféria Lourenço. É o que dá a gente querer ser legal, viu? Tá vendo aí? Um pequeno traço de humor na letra C. Né? É o que dá a gente querer ser legal e pegar o giz pro professor. Para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Olha aí. Em prol do que vai acontecer no próximo domingo. Corrige. Aqui tem corrige. Corrige, confirma. Legal, viu? Legal aí. Corrige. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará a matéria sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Muito bem. De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa. Conativa, para quem não lembra, é aquela função da linguagem responsável pela mudança de comportamento do receptor. Né? É aquela que usa da persuasão. Né? Vai utilizar verbos na forma de imperativo, vai utilizar elementos de segunda pessoa. É isso. Muito usado nas propagandas. Então, bem, terminei respondendo a questão aí. Atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Coloque em evidência o canal da comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Usa a imagem como o único recurso para interagir com o público a que se destina. Ou evidencia aí as emoções do enunciador. Primeiro, olha, quando se evidencia emoção do enunciador, trata-se da função emotiva ou expressiva. Esqueça a letra E. Atua sobre o interlocutor procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Ora, se ele procura convencê-lo, tem tudo a ver com a função conativa da linguagem. Né? Vai persuadir o receptor. Vai tentar mudar o comportamento dele. A letra B coloca em evidência o canal de comunicação. Bem, quando você coloca em evidência o canal de comunicação, você está falando da função fática da linguagem. Na letra C, privilegia o texto verbal de base informativa, aí eu teria uma função informativa ou denotativa. Marque a letra A, viu, turma? Que é a resposta da questão. Letra A de amor. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma para a gente fechar. Coma este anúncio, coma. Fomos tão fundo no assunto sustentabilidade que este anúncio foi feito em papel comestível. Coma, coma. Olha aqui o sentido do verbo comer, né?
A agência Loduca criou um anúncio comestível para divulgar a pesquisa Dossiê Universo Jovem da MTV. A proposta é ser um anúncio autossustentável, já que o tema da pesquisa é sustentabilidade. Considerando suas finalidades comunicativas, pode-se afirmar que o cartaz alcança os interlocutores, utiliza o código como uma forma de estimular o consumo, foca nas intenções do emissor da mensagem para comunicar a importância da sustentabilidade, emprega a linguagem conotativa para despertar o interesse pelo assunto divulgado e mantém o compromisso com o caráter informativo da mensagem. Ora, turma, você vai ver aí na letra A que o cartaz alcança os interlocutores a partir de uma estratégia persuasiva, quando ele usa o verbo comer, coma, na forma de imperativo, tá bom? É isso aí, vou ficando por aqui. O tempo que nos resta já não nos permite continuar. E até a próxima. Fui, amigos.